E se aqueles rituais que a gente pratica para se sentir mais perto do divino estivessem, na verdade, nos afastando do que realmente importa? Hoje, a gente vai mergulhar num texto milenar que lança exatamente essa provocação. É uma passagem que vira a nossa ideia de devoção de cabeça para baixo. A proposta é radical. Sair da performance individual para mergulhar de cabeça na justiça coletiva. Vamos fundo nessa crítica poderosíssima à religião de aparências. Olha, a análise já começa com um senso de urgência que é impossível de ignorar. Isso aqui não é um convite educado, não. É um toque de trombeta, um alarme soando. Fica claro, logo de cara, que o que está em jogo é seríssimo. A mensagem é que tem alguma coisa muito, mas muito errada e que precisa ser exposta com uma clareza que não deixe nenhuma dúvida. E aqui a gente é apresentado ao coração do conflito. Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certo, seguindo as regras à risca, e mesmo assim parece que nada acontece? Pois é exatamente assim que o povo dessa passagem se sentia. Eles jejuam, se esforçam e nada. Só um silêncio profundo como resposta. É uma queixa que vem carregada de frustração, sabe? Se a gente olhar pela perspectiva do povo, a devoção deles parecia impecável. Olha só essa lista. Parece o retrato de uma comunidade modelo, né? Eles são ativos, parecem sinceros, buscam a Deus com entusiasmo. Na cabeça deles, não tinha nada de errado. E é justamente essa autoimagem que faz a crítica que vem a seguir ser tão impactante. E aqui está a queixa, dita de forma bem crua, bem direta. É a pergunta que fica ecoando e que exige uma resposta. Existe um buraco, um abismo enorme entre o esforço religioso que eles fazem e o reconhecimento que eles esperam receber. A sensação é de serem completamente invisíveis. Então, qual era o problema? O diagnóstico que o texto apresenta é surpreendente e, ao mesmo tempo, muito profundo. E é, assim, contundente, porque revela que as práticas religiosas deles não eram só ineficazes, elas eram ativamente prejudiciais. O problema não estava na falta de devoção, mas sim no propósito dessa devoção. O contraste aqui é gritante. De um lado, um espetáculo de piedade, do outro, a dura realidade da exploração. O jejum, que deveria ser um ato de negar a si mesmo, acontecia ao mesmo tempo em que eles buscavam os próprios interesses e oprimiam seus funcionários. É um caso clássico de uma fé de gavetinha, sabe? Onde a vida religiosa fica numa caixa, totalmente separada do comportamento ético no dia a dia. E quais eram os resultados dessa religiosidade toda? Não era paz, não era harmonia, era conflito social. O ritual, em vez de curar a comunidade, estava, na verdade, gerando briga, violência e opressão. O ponto crucial é esse. A prática religiosa deles não estava só falhando em melhorar a sociedade. Ela estava, de fato, piorando as coisas. Aí o texto lança essa pergunta retórica, afiadíssima. Será que a devoção de verdade pode ser resumida a uma performance, a gestos exteriores? A imagem de inclinar a cabeça como um junco, sabe aquela planta frágil, curvada só para fazer cena? É uma crítica direta a uma piedade que é pura aparência, vazia de conteúdo, vazia de transformação de verdade. E é aqui que a narrativa dá uma virada decisiva. Ok, se o jejum de performance é o caminho errado, então qual é o certo? A resposta que o texto oferece é uma redefinição radical do que significa ser devoto. É tirar o foco do altar e colocar na rua. Tirar o foco do eu e colocar no outro. Aqui, o contraste fica claríssimo. De um lado, ações voltadas para dentro, se machucar, fazer cena. Do outro, ações totalmente voltadas para fora, libertar, alimentar, abrigar. E isso é uma forma de justiça social muito radical, porque não é só sobre dar uma esmola, é sobre desmontar ativamente os sistemas de opressão, as tais ligaduras da impiedade. Repara como todas essas ações são concretas, são práticas. Pé no chão. Não se trata de crenças abstratas, mas de atos visíveis de compaixão e de justiça. A devoção de verdade, segundo essa visão, não é algo que se sente ou se pensa apenas, é algo que se faz. É a fé em ação, e a medida dela é o impacto na vida dos mais vulneráveis. Agora o texto muda completamente de tom para descrever as consequências, e são consequências poéticas e muito poderosas dessa devoção autêntica. Se o jejum falso levava para a escuridão e para o conflito, o jejum verdadeiro leva a uma restauração profunda, tanto pessoal quanto da comunidade. O clima fica cheio de esperança. A primeira promessa é a luz. Imagina aquela escuridão total um pouco antes do amanhecer e, de repente, aquele primeiro raio de sol que rasga o céu. É uma metáfora muito forte,
para clareza, para esperança, para revelação que chega depois de um tempo de confusão e de hipocrisia. A segunda promessa é a cura, e a palavra rapidamente dá uma sensação de eficácia, de algo que acontece logo. Isso não fala só de um bem-estar individual, mas de uma restauração da comunidade. É sobre consertar as fraturas sociais que a injustiça causou, curando o corpo social como um todo. Que imagem, hein? Essa metáfora fala de uma vida com abundância, com vitalidade, com resiliência. É o oposto exato da secura espiritual de uma fé egoísta. Em vez de esgotar a si e aos outros, a pessoa se torna uma fonte de vida e de alimento para a comunidade ao redor. E aqui a gente chega no resultado final, a transformação completa da sociedade. Quem pratica a devoção verdadeira se torna um agente de reconstrução. Essas pessoas não só param de causar dano, mas elas ativamente consertam as brechas, os buracos na estrutura social, restaurando os caminhos para que a comunidade possa florescer de novo. Chegando ao final, fica muito claro que a lição de Isaías 58 vai muito além do jejum. O jejum é o estudo de caso, mas o princípio por trás dele é universal, é atemporal. Ele se aplica a qualquer prática de fé, em qualquer época. O texto usa o exemplo do sábado para reforçar essa ideia central. A questão não é só seguir a regra de não trabalhar. A verdadeira honra está na intenção. Significa não usar aquele dia para fins egoístas, como exibir a própria santidade ou julgar quem não descansa do mesmo jeito. É o espírito do ritual que dá significado a ele. Isso tudo nos deixa com essa pergunta para refletir. Se a mensagem atemporal de Isaías 58 é que a devoção se prova na justiça e na compaixão, como é que a gente aplica esse princípio no nosso mundo tão complexo? O que significa hoje para nós sermos reparadores de brechas?